Tempo geológico é a dimensão de tempo com que trabalha a geologia para estudo do nosso planeta. O tempo geológico ele é estudado através de um ramo da geologia chamado geocronologia. A geocronologia estuda este tempo geológico através de duas formas, a datação absoluta e a datação relativa. A datação absoluta recorre à radiatividade para estudo das rochas, enquanto a relativa à estratigrafia, ou seja, observação das camadas da rocha. O tempo geológico é essa linha do tempo, ele representa uma linha do tempo desde a formação da Terra até os dias presentes. Essa divisão, essa linha do tempo, é dividida em éons, eras, períodos, épocas e idades, sendo a maior dessas divisões o chamado éons. O éons é dividido em Adeano, Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico. O único que contém divisões é o Fanerozoico, que contém divisões de eras, períodos, épocas e idades. Essas divisões são feitas através do impacto das mudanças geológicas e físicas do nosso planeta. E elas estão divididas conforme o seu grau de intensidade, vamos dizer assim. Por exemplo, grandes transformações, transformações de grande proporção, são os éons. Menores que os éons, transformações menores que as dos éons, são as eras. Menores ainda, períodos. E por aí vai até as idades. Meu nome é Gabriele e vou falar sobre a estrutura interna da Terra. A estrutura interna da Terra é constituída por 3 camadas: crosta terrestre, manto e núcleo. O núcleo ele é dividido em núcleo interno e núcleo externo. O núcleo externo é líquido e o núcleo interno ele é sólido devido à altíssima pressão de calor. Meu nome é Rebeca e vou falar um pouco sobre o núcleo do planeta Terra. O núcleo ele chega a aproximadamente 6.000 graus Celsius de temperatura e é formado pelo caimento de elementos radioativos como urânio, tório e potássio. O núcleo é formado por 80% de ferro, níquel e silício. Na formação do planeta Terra, os elementos mais densos foram jogados para dentro do planeta, enquanto os elementos mais leves foram levados para a superfície, daí que começou a formação do núcleo. O manto é a segunda camada da Terra, que fica entre a crosta e o núcleo. É formado por silicato de ferro e de magnésio. Existe uma fina camada que separa o manto da crosta, é a descontinuidade Mohorovic. O processo que ocorre é o derretimento das rochas e a solidificação do magma. O manto é dividido em 2 partes, inferior e superior. A diferença entre elas é que o manto superior é mais frio e pastoso e o manto inferior é mais quente e liquefeito. A crosta terrestre é a camada superficial da Terra e ela se manifesta externamente. É constituída por rochas e minerais. É importante ressaltar que a crosta terrestre não é contínua ao redor do planeta. Ela é fragmentada em diversas partes, que sempre estão se interagindo, se chocando e se movimentando. São as chamadas placas tectônicas, que são responsáveis pelo deslocamento dos países e pela formação de montanhas. E também ela causa terremotos, vulcanismo e tsunamis. Existem 2 principais limites de placas tectônicas, as divergentes e as convergentes. As convergentes são, de modo geral, as zonas de subducção, quando 2 placas tectônicas se encontram, explode e uma delas mergulha por debaixo da outra, sempre a mais densa. E desses limites convergentes, temos 3 tipos. Um deles é a convergência crosta oceânica, crosta continental. Quando uma placa tectônica oceânica, ela se choca com uma placa tectônica continental, criando assim uma margem continental ativa. O que acontece? Aqui está a oceânica e aqui está a continental. Elas se chocam, criam uma zona de subducção, onde a crosta oceânica ela mergulha por debaixo da continental.